No mundo pet, março, que é representado pela cor amarela, é o mês de prevenção e conscientização sobre as doenças renais, que atingem ali a grande parte da população dos pets idosos, principalmente acima ali dos 7 anos de idade, mais ou menos. Mas pra gente saber bem certinho a partir de que momento a gente precisa se preocupar com a saúde dos rins dos nossos pets, eu vou conversar com o doutor Marcelo. Boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde, Amanda, tudo bem? E aí, se a partir ali dos 7 anos de idade é mais comum, então, nos pets idosos, isso significa que os filhotes ou os pets mais jovens, eles não podem ter problemas renais? Perfeito, não, eles podem ter problemas renais e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje mesmo a gente está com um paciente aqui, filhote, mas que ele tem um problema chamado displasia renal. A displasia renal, ele nasceu com um rinzinho que não consegue fazer a filtração normal. Então, apesar dos animais com mais de 6, 7 anos serem mais predispostos, até porque esse rim já teve um uso durante esses 6, 7 anos, e aí que começa a aparecer algumas doenças, os filhotes eles também podem ter alguns problemas. E a partir de que idade a gente precisa ter uma atenção a mais com os pets para essa questão da parte renal? A gente parte muito em prevenção hoje em dia, a gente fala muito de prevenção, tá? Porque tem algumas doenças que são silenciosas e as doenças do rim é uma delas. Então, por exemplo, quando a ureia e a creatinina estão aumentadas, significa que o rim não está funcionando legal. Mas eu não consigo ver isso. E se eu ver um sinal específico, ele costuma ser vômito, diarreia, que pode ser qualquer coisa. Um cachorrinho vomita às vezes porque ele comeu uma grama, algo do tipo. E às vezes isso significa uma insuficiência renal ou que está prestes a ter uma insuficiência renal. Então a gente fala muito de fazer check-up, de fazer acompanhamento. Aquele filhotinho, aquele cachorro que você acabou de levar para casa com 60 dias, geralmente ele vai fazer as vacinas, aí ele faz lá 3 doses de vacinas, depois aos 6 meses, 4, 6 meses, ele vai fazer vacina de raiva, aí daqui a pouco ele vai fazer castração. Então, no primeiro ano, geralmente o cãozinho, o gatinho, ele é muito acompanhado pelo veterinário. A partir desse 1 ano de idade, quando ele é adulto, a gente recomenda os check-ups, tá? Pelo menos uma vez por ano, até os 6 anos de idade, e a partir dos 6 anos de idade, a cada 6 meses, fazer o check-up. Dessa forma você vai ter uma monitoração bem boa de como está a saúde desse animalzinho e se precisa só cuidar para prevenir algo. Por exemplo, vê que está subindo essas enzimas que indicam doença renal, troca a ração, troca a alimentação, às vezes um hábito ali de ingestão de água já consegue resolver isso. Esse mês, inclusive, no dia 9 foi o Dia Mundial do Rim, a gente até aqui trouxe no Vitrine Revista uma matéria falando sobre, conversando com a nefrologista, e ela disse realmente que o problema da doença renal é que ela é silenciosa. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem o pet em casa e não tem o costume de fazer exames frequentemente, o pet ele vai trazer algum sintoma, algo que a gente consiga perceber, tipo, putz, olha, isso aí pode ser um sinal que ele tá com um problema renal. Sim. Quando a gente fala de problemas renais, a gente está sendo bem abrangente, né? Problema renal seria qualquer problema que acontece no rim, desde uma pedra, por exemplo, até uma insuficiência renal gerada por uma intoxicação, tá? Os sinais geralmente são inespecíficos, como eu disse. Vômito, apatia, a litose também, a gente chama de cheiro de uremia, que acontece neles, também vai ser um sinal de doença renal, tá? Podendo ter alguns sinais mais específicos, como por exemplo, parar de fazer xixi demais também é um sinal, ou sangue na urina, são alguns dos sinais que você pode acompanhar. E, por exemplo, nos humanos, as doenças renais elas podem levar até a perca total da função renal. Com os animais isso acontece também? Exatamente, e aí que está o problema. Enquanto eu estou tendo esses sinais, aliás, quando começaram os sinais clínicos, geralmente já houve uma perda de em torno de 75% da função renal. Isso já é o que a gente chama de insuficiência renal, ou azotemia, tá? A partir desse momento, às vezes a gente consegue retornar um pouco de função renal e tirar esse paciente da crise, então ele volta a ser um paciente normal em termos de função renal, só que às vezes a gente não consegue voltar. E aí o paciente vai ter a vida inteira algum probleminha, ou vai ter que ter algum acompanhamento, e alguns pacientes podem precisar inclusive de diálise ou hemodiálise. Isso até é uma curiosidade que eu estava pensando, né? Os animais, eles também, tanto gato quanto cachorro, eles fazem hemodiálise? Tem casos de transplante, por exemplo? Transplante não é uma coisa hoje que é rotina ou que é viável na medicina veterinária, até porque existiria um problema ético de quem é o doador, né? Como eles não podem ter esse consentimento, a gente teria esse problema. Mas a diálise, a hemodiálise é sim feita.
tá? A hemodiálise, a gente tem uma limitação de tamanho para fazer, porque na hemodiálise, basicamente, o sangue sai do corpinho do meu paciente e passa por uma máquina que vai fazer o papel do rim, né? Como tem essa saída de sangue, o volume que sai de sangue não pode ser feita essa hemodiálise em alguns pacientes muito pequenininhos. Aí a gente faz a diálise peritoneal, que é direto dentro da barriguinha. Mas é um artifício muito bom, porque na diálise a gente vai conseguir diminuir. O maior problema é se esse paciente, depois da diálise, não consegue recuperar a função renal. E quais são as principais doenças que podem acometer os pets quando se fala da saúde do rim? Quando se fala da saúde do rim, a gente vai ter doenças congênitas, como esse paciente da displasia renal que eu comentei contigo. Então ele nasceu com um probleminha no rim. Pode ser essa displasia renal, pode ser um paciente que nasceu sem um rim, que pode acontecer. Pode ser um paciente que nasceu sem alguma parte do sistema urinário ou com essa parte errada, por exemplo. O ureter sai do rim e leva a urina até a bexiga. Se o ureter não estiver inserido no lugar certo da bexiga, isso vai criar um problema também, tá? Nós podemos ter insuficiência renal, que daí sempre vai ser uma doença multifatorial. Então o paciente a vida inteira ele tomou antibiótico, e ele comeu a ração, às vezes tem aquele que tem uma piscina em casa, tomou água da piscina, tudo isso vai minando o rim, vai criando problema, como se a cada ano perdesse lá 1%, 2% da função renal. Então o paciente idoso, que é o nosso maior problema, né, vamos dizer assim, lá com 6, 10, 14 anos de idade, perdeu toda essa função renal. Então a insuficiência renal é o que a gente vai ter de mais comum. Agora a causa dessa insuficiência é multifatorial. Então, além de eu manter uma rotina, levando o meu pet, o meu gato, o meu cachorro para o veterinário, fazendo todos os exames, o que eu posso fazer para proteger o meu pet? Show! Uma alimentação boa, tá? Uma alimentação boa, então se vai dar ração, uma ração boa, uma ração de qualidade. Pergunte ao seu médico veterinário uma ração que ele recomenda para o seu animalzinho. Isso vai ser bastante importante. Segundo, melhorar ou cuidar dos hábitos de ingestão de água e de urina. Então, por exemplo, o pet mora num apartamento e você trabalha o dia inteiro. Aí você só consegue sair com ele para fazer xixi de manhã cedo e no final da tarde. Isso é muito pouco. Ele ficar segurando essa urina vai predispor a infecções e problemas urinários no geral, tá? Então ele precisa poder urinar mais vezes por dia. Se você tem gatos, às vezes a pessoa tem 4 gatinhos em casa e tem uma caixinha de areia. Eles não vão fazer xixi como eles deveriam. Então, se você tem 4 gatinhos em casa, o ideal é que você tenha de 5 a 8 caixinhas de areia, certo? Então, uma a mais do que o número de gatinhos ou o dobro do número de gatinhos, tá? Para que eles possam cada um fazer xixi. Isso espalhado pela casa, não só lá trancado dentro de um quarto, nem as caixinhas uma do lado da outra, porque senão para eles é como se fosse uma caixinha só, tá? E a ingestão de água, mesma coisa. Às vezes tem um animalzinho idoso ou um gatinho e você mora num sobrado. Aí ele gosta de ficar lá no teu quarto, no segundo andar. E o pote de água dele fica lá embaixo na lavanderia. Quantas vezes por dia esse animalzinho vai se deslocar para tomar água? Pouquíssimas. Então ter vários potinhos de água espalhados pela casa, sempre com água fresca, tudo isso vai melhorar bastante a vida do teu pet, vai prolongar a vida dele, impedindo doenças como as renais. Mas eu vejo assim, nos humanos já é uma dificuldade pra gente tomar água. Às vezes a gente tem que ficar se policiando que tem que tomar mais água, a gente sabe que tem que tomar e ainda assim a gente não faz. Então como é que, pra um animal, não adianta eu chegar e falar pra ele, ó, Bob, toma água. Sim. Então como que eu posso estimular ele a tomar mais água? Vamos lá. Muitos potes de água espalhados pela casa de fácil acesso, água fresca, então sempre está trocando essa água, limpando o pote dele, tá? No caso dos gatos, funciona para os cães também, mas principalmente para os gatos, eles gostam de água corrente. Então aquelas fontes, tanto que quem tem gato em casa sabe, abriu lá a torneira do banheiro e já pula em cima da pia para tomar água. Então tem aquelas fontes que ficam o tempo todo ali girando, também é um bom artifício para estimular eles a tomar água. Perfeito, então se você aí de casa ficou com alguma dúvida ainda, vai mandando pra gente, é sempre um prazer receber o senhor aqui, respondendo as dúvidas, manda suas perguntas que a gente marca um horário e vem aqui pro doutor responder tudo pra gente. Muito obrigada. Obrigado, eu fico feliz em participar. Até a próxima. Até a próxima.